Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e eu desejo desde já uma excelente semana a todos vocês. Semana da nossa aula 10. Então vocês peguem o livro e abrem o livro na página 57 e 58. Nós vamos dar a sequência da aula 9, né? Com o assunto Economia Global, né? Na sua segunda parte. É o capítulo 3 do tema 2. E vamos estudar o milagre asiático e também industrializações tardias, né, dentro da temática do capítulo 3, Economia Global. Pessoal, não tivemos aulas na semana passada, não tivemos a postagem da nossa videoaula e nem a atividade, né? Então, devido ao feriado do dia 12 de outubro, né, o feriado dedicado a Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e também no dia seguinte, né, na terça-feira, na antecipação do Dia dos Professores. Portanto, essa semana nós começaremos a semana com a nossa aula 10 de Geografia. Economia Global na sua segunda parte. Peguem os livros, vamos seguir. O primeiro tópico, o milagre asiático. Pessoal, é bom lembrarmos que o continente asiático ele apresenta como duas grandes potências, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na ascensão e na retomada do crescimento econômico do Japão, como também nas últimas décadas no grande destaque da economia global praticado pela China. Até então, você tinha um domínio do capitalismo mundial perante a Europa, né, o velho continente, né, desde a ascensão do sistema capitalista e depois, passando após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América. Mas nesse cenário global, nós devemos destacar também o continente asiático, em especial a China, principalmente na grande potência econômica das últimas décadas. Portanto, o domínio dos Estados Unidos na economia global, com o fim do período intitulado Guerra Fria, né, que nós já estudamos, já mencionamos, ele só não foi completo nesse plano comercial e econômico por causa da ascensão de países asiáticos nessa cadeia produtiva internacional. E dentre destaque desses países asiáticos, podemos, né, mencionar o Japão e, nas últimas décadas, a China. Então, ao longo da década do ano 2000, outras nações asiáticas também, né, ganharam destaque. A Rússia, né, que é uma nação que tem seu território tanto na parte europeia como também na parte asiática. A Índia, que é um país asiático. A China se tornaram grandes representantes de mercados competitivos a nível global, né? Equivalendo-se à grande potência econômica, os Estados Unidos, como também aos países da União Europeia, né? Os países mais desenvolvidos da União Europeia, do continente europeu. Antes, os países asiáticos, eles atuavam basicamente numa escala regional. Se tornou global a escala de importância com a liderança da China. A China tornou-se um país, né, de grande importância em escala global, nesse sentido, dentro do contexto da economia globalizada, né, a economia internacional. Em pouco tempo, se tornou o principal produtor exportador mundial de manufaturas e um importante mercado consumidor de máquinas e equipamentos europeus. Vou repetir, pessoal. Então, de que maneira a China tornou-se, né, uma grande potência global no quesito, né, da economia internacional? Pois em pouco tempo ela se tornou um principal produtor e exportador manual mundial de manufaturas, ou seja, de produtos industrializados, e um importante mercado consumidor de máquinas, de equipamentos, principalmente dos países europeus. E além dessa importância, né, de ser um importante, né, mercado consumidor e exportador, né, e produtor,
teve a exploração de matérias-primas vindas principalmente de países da América Latina, da África e de outras partes da Ásia. Ou seja, a China, ela tornou-se essa grande potência global porque ela vai envolver na esfera do capitalismo mundial todos os continentes, né? Nessa influência que esse país exerce. Em apenas 30 anos, a economia chinesa ela se tornou a segunda maior potência mundial em termos econômicos. Nesse sentido, duas consequências podemos destacar. Força os Estados Unidos, né, a grande potência, a abandonarem justamente aquela posição unilateral, porque você vai ter um concorrente à altura na esfera, né, econômica, né, a China. A China, por sua vez, outra consequência, em virtude desse grande crescimento econômico, para nós aqui no Brasil, tornou-se o principal parceiro comercial. O que significa ser o principal parceiro comercial? Significa dizer, pessoal, que é a relação, o principal país que mantém relações econômicas, seja ela de importação, de exportação, percebe? Então, tudo isso é um cenário novo nas últimas décadas. O aumento da demanda. E nós devemos entender que o significado demanda necessidade. Em virtude desse crescimento econômico, ocorreu uma necessidade, ou seja, uma demanda por matérias-primas por parte da China. A China busca parceiros comerciais na América Latina, na África, investiu em parques industriais em seu território, em infraestrutura de transportes, de telecomunicações, para que esses parques industriais pudessem se desenvolver, gerou a internacionalização de suas multinacionais, ou seja, muitas empresas chinesas atuam em outros mercados de outros países. Então, tudo isso coloca a China caracterizando uma grande potência econômica mundial. Dentro ainda do estudo sobre a economia global, nós podemos destacar também, turminha do 8º ano, aquelas regiões que apresentaram as industrializações tardias, ou seja, tardias está relacionado com atrasado. Regiões que vão apresentar um atraso no quesito ao processo de industrialização. E nós podemos destacar o continente como um todo, o continente africano, que é considerado o menos industrializado do mundo. Em decorrência de qual motivo? Por que a África é o continente menos industrializado? Em virtude do seu passado colonialista e também de sua intensa exploração, né, praticada principalmente por outras nações, né, as nações europeias, né, e mais recentemente você tem outras nações que exploram o continente. Então a estrutura do continente africano ela carece de um maior desenvolvimento por parte dessa importante atividade econômica que é a indústria. Agora, o continente ele vem enfrentando, né, um verdadeiro desafio para justamente se enquadrar nesse processo de globalização, né, de internacionalização da economia. A economia de vários países do continente africano, é importante destacar que eles são baseados principalmente na exportação de recursos naturais, no beneficiamento agrícola e de mineração, principalmente mineração. Veja que nós não citamos em nenhum momento indústrias modernas, tecnologia avançada. Não. A África, na maioria dos países, tem sua economia direcionada justamente a exportar recursos naturais, beneficiamento agrícola, ou seja, produtos agrícolas, e também na extração de minérios. Não possui
uma cadeia de produção de bens, de mercadorias, que poderiam, nesse caso, permanecer no mercado interno e que fosse necessário para o seu desenvolvimento. Portanto, a economia africana ela não possui essa cadeia de produção que pudesse, né, incentivar um maior desenvolvimento interno. Nos últimos anos, é bem verdade que a África e algumas regiões, né, de países africanos têm recebido investimentos da China. Agora, a China possui um interesse, principalmente, né, na importação, na compra de matérias-primas vindas do continente africano. Ou seja, em outras palavras, cresce o número de exportações partindo do continente africano para abastecer a China, né, de matérias-primas, principalmente. Alguns fatores tornam muitos países africanos, na verdade, menos atrativos para empresas. Ou seja, a falta de parques industriais, o baixo investimento, né, em infraestrutura, instabilidade política de várias nações africanas, muitos conflitos, guerras civis. Então, tudo isso são fatores que não atraem empresas estrangeiras para investir, né, e trazer um melhor desenvolvimento econômico interno para o país, ou melhor, para o continente africano. Consequência disso, dificuldade no crescimento econômico, né? Dificuldade no processo de integrar o continente à economia em escala global. Dentro desse processo de industrializações tardias, nós também podemos destacar o nosso país. Rapidamente aqui destacando o processo de industrialização, que no nosso país começa ali a partir dos anos 1930, no governo, né, de Getúlio Vargas. A industrialização do Brasil ela foi rápida, ela foi concentrada basicamente em uma região, a região Sudeste, pois reunia essa região alguns fatores necessários ao desenvolvimento da indústria. Por exemplo, uma maior rede de transportes naquele período, possuía uma proximidade, né, geográfica com importantes portos, maior mercado consumidor de produtos, maior disponibilidade de mão de obra, ou seja, isso tudo foram fatores que contribuíram para a industrialização do nosso país lá na década de 1930. Aí vocês vão perguntar, mas professor, o Brasil é considerado um país de industrialização tardia, atrasado? É, pois a indústria ela já se desenvolvera lá no século XVIII. Somente no século XX, ou seja, mais ou menos ali 200 anos de atraso é que o Brasil vai entrar nesse processo de industrialização. Portanto, o nosso país é sim considerado um país de industrialização tardia ou atrasado. Atualmente, o que é que vem ocorrendo e o que é que nós podemos destacar nesse processo de industrialização? Vem ocorrendo um processo de descentralização, ou seja, retirando daquele centro, né, que nós mencionamos agora há pouco, né, centralizado na região sudeste, né, ocorreu um processo de desconcentração industrial, que começou nos anos de 1990. Muitas fábricas começaram a buscar outros estados, né, muitas empresas, visando obter melhores incentivos fiscais, uma mão de obra mais barata, investimentos em telecomunicações que outras regiões passaram a ter, rede de transporte de cargas, novos mercados consumidores. Então, tudo isso foram fatores que contribuiu para uma descentralização do processo de industrialização do Brasil. Beleza, oitavo ano? Então, essa foi a nossa aula 10 dessa semana. Curtam aí a nossa videoaula e bons estudos na realização da atividade. Grande abraço, pessoal. Grande semana a todos vocês.